Bom dia a todos. Estamos aqui numa sexta-feira, super animados para o fim de semana, que tá para chegar, e com eu particularmente com muitas ideias, com muita inspiração para trazer conteúdo aqui para vocês. Eu preciso de ajuda, tá, gente? Então, se você tem habilidade de edição de vídeo, se você tem habilidade de mexer em Instagram, qualquer habilidade que você julgue aí que seja compatível com esse projeto que a gente está aqui, eu preciso de você. Para administrar arquivo de computador, tem muita coisa aqui para fazer que pode colaborar, mas preciso de ajuda. Então, em primeiro lugar, help me. Hoje, bem-vindos todos que estão chegando. Hoje a live é com a Márcia. É uma live super legal, porque ela está no mesmo processo que a gente, né? Tá indo pela Avante, mas a Márcia conseguiu um sucesso no IELTS com muito pouco investimento financeiro. Sempre há necessidade de investir em algum momento, né? Mas mostrar para quem está aí preocupado com essa situação que é possível, que hoje em dia tem muita possibilidade, né? E a gente está aqui justamente para isso, para favorecer, para ajudar nesse caminho, para dar a mão mesmo. E ela veio trazer a trajetória dela para inspirar vocês que estão aí preocupados, sem grana, faz parte, né? Todo mundo passa por esses desafios. Então, eu creio que isso vai fazer bastante diferença para quem está com esse objetivo. Deixa eu chamar a Márcia aqui. Bom dia a todos que estão chegando. Já chamei. Vamos lá. Bom dia! Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Sua iniciativa de trazer esse conteúdo todo para nós é de muita valia. Ai, que bom. Eu tenho recebido muitas mensagens aí que o pessoal está realmente se motivando. E isso, para mim, é um presente. Então, eu sempre falo que Com quando a certeza. gente acha que está oferecendo, a gente está ganhando muito mais. Então, eu me sinto muito privilegiada de poder ter chegado até aqui, né? De Com ter feito certeza. essa trajetória e, nesse momento, eu ter condição de, junto com vocês, com você hoje, com todo mundo que tem colaborado, fazer mais fácil esse caminho para quem está chegando, né? Não, com Então, certeza. Outros fizeram para nós, né? isso, exatamente. O Márcio e tantos colegas aí dos grupos de WhatsApp, né, que Sim, pegam na mão, assim, preenche aqui, faz verdade. assim, não faz assado. Então, assim, a proposta é expandir, é levar para mais gente, é fazer com que essa realidade seja vivida por muitos outros enfermeiros. A nossa classe merece isso, Com né? certeza, com Então, certeza. obrigada, Márcio, por Que você vir isso? colaborar, principalmente num detalhe tão especial que é como economizar dinheiro, Ai, gente, é o que falta né? para a maioria dos enfermeiros, Não é? inclusive. Exatamente. Essa é uma das questões que eu ouço muito, mas eu não tenho grana para estudar, inglês é caro, como que eu faço? Uhum. E eu estou tentando Sim, justamente trazer essa possibilidade. Quando você apareceu, eu falei, uau, Deus vai imagina. pondo no momento certo as pessoas certas. Com Então, certeza, eu assim, acredito é nisso. muito legal como a coisa vai acontecendo de um jeito que você fala. O Instagram aqui era uma coisa tão pequenininha, eu só queria compartilhar, assim, tipo, minha trajetória, e aí foi tomando uma proporção, Outro e rumo, aí né? eu penso num negócio assim, ai, como que eu faço? Aí vou buscar uma aula de inglês no YouTube, alguma coisa, aí aparece você, eu falo, nossa, Deus tá no negócio mesmo, vai favorecendo, vai abrindo, é muito legal viver isso. Legal, Obrigada, legal mesmo, que obrigada, isso. obrigada mesmo. Em primeiro lugar, se apresenta pro pessoal, para eles saberem quem você é, de onde você é, para onde você Tá, vai, para que a gente possa começar a desenvolver. tá bom. Oi, gente, tudo bem? Falei oi pra Angélica, não falei pra vocês. Oi, todo mundo. Eu sou baiana, moro aqui em São Paulo há mais de 17 anos. Eu formei em 2008 pela Anhembi Morumbi, bolsista ProUni, olha lá, mais uma coisa de graça. Quem quer faz, E, né? ai, com certeza. E assim, eu tenho sido bem, muito abençoada. Eu só tenho visto bênçãos assim na minha vida. E de lá para cá eu formei grávida
Fiz estágio extracurricular no Oswaldo Cruz, no último ano. Aí em 2011 eu tive minha neném, em 2011 eu fiz aprimoramento no Emílio Ribas, aí ela também era muito pequenininha, aí eu fiz residência em saúde da mulher na Unifesp, na Federal aqui, de São Paulo, e eu passei num concurso numa cidade perto de São Paulo, que chama Cajamar, então nos últimos 5 anos mais ou menos eu tenho trabalhado numa UPA, no pronto atendimento, e aí eu decidi, comecei a fuçar em relação à imigração, no finalzinho de 2019, início de 2020. Sou casada, estou no meu segundo casamento, tenho uma filhinha linda de 12 anos, que está morando agora na Itália com o pai. E eu tenho uma esposa linda, Thaís, deve estar de vez em quando. Ela deve aparecer por aí em algum Logo, momento. logo, lógico. Uau, parabéns. Primeiro pela sua iniciativa, né, de sair da zona de conforto, correu atrás, a sua bolsa não caiu no seu colo, né, para você estudar. Então, é isso que eu sempre falo. Quem quer faz, existem possibilidades. Nada é fácil. Eu pagar a Não, faculdade também não foi fácil. com Então, cada certeza. um vai fazer o seu esforço, né? Mas Sim, sempre existe uma maneira. É isso que a gente precisa. Eu quero que as pessoas entendam isso, porque muitas vezes parece que as pessoas não enxergam as possibilidades e elas existem. E não, aqui com também certeza. é para a gente mostrar isso, né? Então, em primeiro lugar, Sim, parabéns. obrigada. Eu tenho certeza que essa oportunidade que você teve na UPA aí vai te servir muito, porque você tem, com certeza, vivido muitos casos diferentes, né? É uma Sim, sim. dinâmica muito interessante, vai te Uhum. favorecer muito lá. E você ter chegado até aqui, né? Você ter percorrido aí, dado esse estalo, visto que era viável ir para os Estados Unidos como enfermeira e falou, vou entrar nessa. Não, Eu uma queria te coisa perguntar. interessante, desculpa, é que a UPA, eu saí da residência faltando 6 meses para acabar. E aí o pessoal falou assim, não, como você vai fazer isso? Você vai para... Eu falei, gente, é um concurso público e tal, e eu vou estar mais estável. E aí, às Uhum, vezes, eu fico me perguntando por que que eu não esperei, né? E a UPA hoje me deu condições de fechar o contrato com a Avante, porque é o setor que eles pediram. E talvez se eu tivesse uhum. terminado saúde da mulher, tivesse entrado numa unidade básica e tal, eu não teria tido essa oportunidade agora. Então, talvez, tudo acontece da forma que tem que acontecer. Exatamente. Eu acho que uma coisa que a gente também tem que sempre ficar atento são as oportunidades, né? Muitas vezes a gente tem uma oportunidade na mão e fica muito inseguro, ou não acredita, ou não dá crédito para aquela oportunidade. Então, só vai para frente quem tem visão, né? Quem é Sim, muito sim. apegado ao que já tem, dificilmente vai alcançar aquilo que ainda não conquistou, né? Não sabe, né, Para como você. será. Exatamente. Então, para você ir além, você tem que ser ousado. Você tem, lógico, não vai ser imprudente. Você tem uma família, você tem que sobreviver, né? Você não vai sair doido por aí. Mas você tem que ser ousado. Você tem que ter uma visão lá. O que pode essa oportunidade? O que pode me trazer? Então, você Sim, nem imaginava quando você aceitou. Mas hoje ela te abriu uma porta que você provavelmente não teria essa, né? Poderia ter sim, outras, mas essa não seria o que Deus preparou para ti. Então, com muito legal. certeza. Como que você descobriu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos? Através do quê, né? E por que te deu esse estalo? Sua filha morando na Itália, eu creio que você já tem uma visão além do Brasil, Na né? verdade, ela mudou esse ano, né, em Uhum, julho, foi atrás da cidadania e tal, e eu já tinha visitado os Estados Unidos antes, e eu sempre quis ter essa vivência de morar lá, inclusive. Mas aí você separa e tem filho pequeno, e às vezes não fica viável para você, né, uhum, emigrar. Mas aí quando chegou em final de 2019, início ali em janeiro, eu comecei a pesquisar e encontrei, obviamente, o Márcio Licurgo, mas como ele foi falando, eu fui pensando, falei, nossa, mas que trabalho que dá isso. Eu acho que eu é. não sei se eu quero, né? Aí comecei a cogitar a Alemanha, comecei a cogitar a Irlanda, o Canadá, tem uma amiga também que foi para lá. E aí a Thaís falou para mim, ai, não vou para a Alemanha, não vou para a Irlanda. Se for para os Estados Unidos, eu vou. Aí Então teve um incentivo. eu comecei a pesquisar, né? Porque tem que ter concordância. Se a família Sim. não entra junto com você, você arruma um problema, na verdade. Eu sempre digo que é um processo familiar, Com primeiramente. certeza, E aí eu achei o Daniel, foi bem na época que ele começou a divulgar, porque ele divulga, o Daniel Egito, Uhum. ele divulga amplamente a Avante, então eu comecei a ver os vídeos dele, falei assim, nossa, não sabia disso. E aí a Verdade. gente combinou de comemorar o aniversário da Ju,
na Disney de 10 anos. E aí, o que que o brasileiro faz? Ele pega a reserva e põe na viagem. Lógico. E aí eu falei assim, acho que aí lá para fevereiro, eu falei, eu vou aplicar. Apliquei, e aí veio uma resposta positiva. Aí eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou visitar a Avante. E aí eu falei, será que eu Uau! posso visitar? Porque eu já ia Aham, para lá em março. aham. Aí ela falou assim, mas é claro, eu com inglês de pedir hambúrguer, eu falei, não, eu posso inclusive fazer entrevista clínica aí. Aí Ah, eu ela, gosto assim. aí marcamos no dia Olha a 12 de ousadia. março. No dia 12 de março, eu estava lá, cancelei tudo para fazer, deixei os meninos indo passear e a gente foi lá. Eu e a Thaís, nós fomos lá na Avante, visitei. E aí, obviamente, que eu precisei de uma pessoa traduzindo para Uhum. toda a entrevista. Conheci a empresa, tudo. A Sara me mostrou tudo que ela podia. E aí eu voltei com aquilo na cabeça. Não tinha como. E aí foi onde eu Ganhou seu comecei coração. a mergulhar mesmo no inglês. Porque assim, é diferente, né, Angélica? O inglês que você pede uma orientação, ou você pede um hambúrguer e faz um check-in, é um inglês completamente diferente de você desenvolver uma Despretensioso, né? conversa, Você tá ali se de comunicando. Se você tá falando sobrevivência. inglês, já é outra coisa. Exato. E aí você entende, tipo, 20% você vai deduzindo e se vira. E aí eu comecei realmente. Aí eu peguei a dica do Daniel, do AJ Hogue, que ele trabalha com storytelling e tal. Mas eu não. Aí voltei dura. Não tinha dinheiro para poder investir nisso. E aí já se Uhum, instalou a pandemia, acho que a gente teve que ficar lá um pouco mais. Para voltar foi aquela loucura, quase que não volta. uhum. E aí eu falei, e agora? Não tenho dinheiro para investir nisso. Preciso deste inglês. E até então, a Avante, ela patrocinava 3 níveis, né? Ela começou a desenvolver um projeto de patrocinar o iniciante, quem estava no intermediário e quem estava no avançado para o TOEFL. Uhum. Mas meu coração era do IELTS. Toda vez que eu via falar, eu pensava nele, pensava nele. E aí eu comecei pelo YouTube mesmo, colocava lá mini story e aparecia várias histórias do que o AJ fazia no curso Uhum. dele. O curso dele custa US$ 99. Aí eu comecei por ele mesmo, pelo YouTube de graça. Então fazia o que ele sempre mandou fazer, que é você a mesma história, 7 dias. No 8º dia você virava. E aí eu fui fazendo isso, fui fazendo isso. Paralelo a isso, eu comecei. O Mairo Vergara, ele trabalha com história guiada, né? Com leitura guiada. Aí eu comprei alguns audiobooks no Sebo, tipo esse aqui, que eu Uhum. vou até mostrar que eu tô com ele aqui. O Zorro, que vem com um CDzinho. E ele é pequenininho, então você consegue. E aí eu ia traduzindo todas as palavras. Tudo que eu Isso, não. seu nível era básico mesmo, né? Não, eu Quando você fiz aqui, começou, ó. porque para o pessoal poder entender aonde você Entender. estava e o que você usou, porque Veja onde eu esse é o estava. desafio. Veja onde eu estava. No dia 30 de abril, eu tive uma ligação do professor da própria Avante, que dá o treinamento para o IELTS. Eles não dão para brasileiros, acho que são muito poucos brasileiros. E aí ele fez a parte do speaking comigo do IELTS, por telefone. Facinho, molezinha. E ele me colocou no A2. Para quem não Ah, sabe, tem A1, A2, B1, B2, C1, C2, não é isso? Na isso. Cambridge A1 é é o isso. básico, o B é o intermediário e o C é o avançado. Então, eu estava no A2, gente. Eu estava no básico 2. Eu conseguia pedir comida, era o que eu conseguia fazer. E aí eu tinha que pular 3 níveis. Por quê? Porque o speaking, ele tá ali entre o B2 e C1, Uhum, né? Então, uhum. para vocês terem uma ideia, isso foi dia 30 de abril, porque a Thaís anota tudo aqui para mim. Ai, que legal. No dia Nossa, nada 30, como ter parceria, né? no dia Isso 30 de aí. abril de 2020, ok? Ok. Aí eu comecei com AJ Hogue, e eu vou falar para vocês que não tem. Olha, eu tô zerada, tô com R$ 0 para investir nisso. Eu encontrei um aplicativo que tem todas as histórias com transcript, que você baixa no seu celular bonitinho, você pode ouvir no carro.
você pode imprimir o transcript e traduzir tudo que você precisa. Então, eu vou deixar com a Angélica depois o link para você baixar esse aplicativo. Ah, que legal. Obrigada. Então, e aí eu fiquei o quê? De abril, maio, junho. E aí, quando chegou ali beirando julho, eu comecei a pensar em pesquisar sobre o IELTS. Falei, eu vou começar a pesquisar. Até então, eu só tinha uma carta de intenção para começar no beginner com a Avante. Eu não tinha contrato, eu não tinha nada. E aí eu comecei a pesquisar, estudei como que a prova funcionava toda. E tem um curso na Udemy que eu paguei R$ 35. Foi o preço que eu paguei. São 70 horas divididas em writing, reading, listening, as 4 habilidades. É um curso de inglês voltado para o IELTS? Ou é um curso de estratégia? É um curso de estratégia da prova. Mas ele é todo em inglês. Então, mesmo ali, com todo esse estudo com o AJ, com os audiobooks, e fuçando, né, gente? Eu colocava tudo em inglês. É o dia a dia. Meu dia a dia era todo em inglês. Tem uma coisa que eu ouvia também, quando eu comecei a pesquisar sobre o IELTS, que era um podcast que eles faziam simulados de speaking. Na primeira parte do speaking, eles faziam ali. E iam dando ideias. E olha só o que eu fazia. Eu não conseguia falar direito. Eu tinha aquilo que eu ia aprendendo, né? Aí eu gravava uma resposta. Vamos supor, você vai falar sobre flores. Ah, você gosta de flores? Pode cair isso no IELTS. Aí eu gravava. Pode cair coisas muito mais bizarras. Aí eu gravava. Aí eu ouvia. Sabe quando seu ouvido fala assim, mas você tá falando errado? Você tá falando errado. Sim. Aí o que acontece? Eu pegava aquela mesma pergunta e eu escrevia. Porque quando você tá escrevendo, é outra coisa. Pra mim serve muito isso. Outra coisa. Aí eu escrevia, aí eu gravava de novo o que eu escrevia e comparava com o outro. E melhorou já muito, né? Já Nossa, tinha uma melhora. Muito. Gente, você acha que estudar inglês é trampa, filho? A pessoa... eu vejo gente que quer, tipo, dormir e acordar falando inglês. Não. Aí já é milagre, não é desenvolvimento. Pode acontecer? Pode, porque eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas assim, nós, seres humanos naturais, que desejamos alcançar o objetivo, eu também creio que Deus quer que a gente faça a nossa parte. Sim, né? Sim, certamente. Então, nossa, eu tô assim, enjoying a sua história, é muito legal. E o engraçado é que assim, a gente tem a parte, aí eu tava trabalhando o quê? Eu tava trabalhando o listening, o reading com a leitura guiada, pegava alguns artigos, né? Tem uns aplicativos, depois também no Magoosh, outros... de artigos científicos ia lendo, e a parte do writing, a parte do spelling. Aí eu achei também na Udemy um cursinho gratuito de ditado. E aí ele ia fazendo, e aí eu ia escrevendo, e no final eu ia vendo o que eu ia errando. E eu aprendo muito com aquilo que eu erro. Aquilo que eu tô acertando, eu não volto naquilo. Mas quando eu tô errando, eu não esqueça mais. E isso me deu a parte do spelling, porque no IELTS, principalmente, é o que você acaba... Mesmo que você saiba a palavra, você errou uma letra, acabou. Tanto na parte do listening, que você precisa preencher, né? Que tem um exercício enorme de listening, mas que você precisa escrever a palavra. Se você escrever a palavra certa com o spelling errado, errou. E no writing, né, que você vai precisar escrever 2 redações, e também no reading tem umas questões que você precisa pegar a palavra do texto e inserir nos gaps. É claro que você vai estar lendo a palavra correta, mas pelo nervosismo, falta de atenção, se a palavra tem 2 L's e você escrever com 1... acabou, você errou. Então, spelling é muito importante mesmo. Exato. E aí, nesse período ali, em julho, mais ou menos, eu achei um grupo de indianos que é do IELTS Simulator. Eles são especializados em IELTS e eles, na época, davam 2 semanas gratuitas de aulas. E aí eu peguei essas 2 semanas gratuitas de aulas. Eram uns horários, assim, muito malucos. Eu tinha que acordar às 3 horas da manhã. Mas, olha, eu vou te falar, eram aulas super ricas, super ricas. E eu assisti as 2 semanas de aulas deles. Eles têm uma plataforma que você consegue, eles têm 52 testes. Eles pegaram os testes daqueles livros do Cambridge e jogaram numa plataforma. Você consegue fazer com o tempo contando e você recebe o seu score por e-mail.
Nossa, de que graça. legal! Isso é de graça, eles não cobram por isso. Tá? Que E legal. nessas 2 semanas eles me deram 6 correções Aham. de redação. Então eu fiz as 6, Aproveitou. aproveitei, fiz, eles iam corrigindo, iam me mandando durante essas 2 semanas. Uhum. Então, na faixa aí, 2 semanas de. E eu podia tirar dúvida na aula, era bem legal. Este podcast que eu falei, que é o IELTS Speaking for Success, eles, na época, eles desenvolveram um curso para o IELTS, que eles não tinham, eles faziam só aula 1 a 1. E aí eles falaram assim, gente, a gente vai recrutar algumas pessoas que queiram fazer um teste. Eles também cobravam pelo teste, a gente vai fazer de graça. E se você autorizar que a gente use o seu áudio. Eu quero. Eu já logo vi que você não ia perder Como essa assim? chance. Lógico que não. Tô em todas, querida. Aí eu fiz esse simulado com ele. E aí, na época, ele me deu, acho que ali era final de agosto, ele falou, olha, eu te daria de 6 a 6,5. Falei, opa! Oh, tá muito bom, né? Melhorou. Aí ele falou, aí ele Opa! pontuou tudo que ele falou muito da fluência. O que Aham. era essa fluência? Porque das 4, né, critérios. Eram as pausas. Aí ele falou muito sobre isso. Eu comecei a trabalhar isso, a começar a gravar. Uhum. E junto com isso, eles abriram um grupo no Telegram dos ouvintes deles para fazer Treinar. Treinar. Na Uhum. época que eu entrei nesse grupo, Angélica, tinha acho que 70 pessoas. Hoje tem quase 3.000. Uau, e tá lá, disponível para as pessoas tá usar. disponível, vou te mandar o link depois. Assim, obviamente que você tem sempre aqueles que você entra em contato, não quer muita coisa, mas eu achei 4 que ficaram comigo até o final. Então a Thalitinha também, minha amiga que tá aqui, de graça, opa, ela falou. Isso. Ela também fazia simulados comigo. Então, esses simulados, eu gravava todos eles e foi, pra mim, assim, o que me ajudou demais. E aí eu mantive tudo que eu comecei lá no início, o AJ Hogg, o audiobook, fui mantendo até. Mas aí o que eu fiz, Angélica? Você não tá entendendo o que aconteceu nesse meio do caminho. Ai, meu Deus. Eu já não duvido de nada, não. Eu já acredito que você pegou uma passagem aérea de graça para os Estados Unidos, estudou lá e voltou, porque as pessoas que têm essa gana de buscar, não tem limite, professor. Ela acha tudo, lógico. Eu falei pra Sara da Avante, eu falei, olha, você não sabe, eu fiz um simulado e eu tirei de 6 a 6,5. Ela, como assim? Eu lembro de você. Há poucos meses atrás você não falava nada. Peraí, eu vou marcar uma ligação. Ela me ligou. Aí falou, marcou uma ligação com a Luana, que é a brasileira. Ela falou, Luana vai estar aí se você precisar. Ela começou a me perguntar, eu comecei a conversar com ela. Comecei a conversar com ela. Eu não precisei de 0 de tradução. Aí ela, Márcia, que linda. Peraí, eu não tô acreditando nisso. Aí ela, porque realmente... nem eu acredito, na verdade. Mas você se empenhou. Quem planta, colhe. E outra coisa, é o horário de estudo. Isso. Quantas horas de estudo, mais ou menos, você se dedicava no seu dia a dia? Porque você trabalhava nessa época. É o dia inteiro, sim. Eu peguei alguns períodos de férias, mas assim, o dia inteiro que eu tinha de folga era dedicado ao estudo. E na sua rotina do dia que você estava trabalhando, o que você fazia? Para as pessoas conseguirem colocar assim, para saber que dá para fazer, né? Não, com certeza. Eu sei que tem muita gente aí que tem filho, que às vezes não tem o suporte tanto assim. Obviamente, até isso aí é fundamental. Vai se adequar, né? A pessoa vai adequar dentro da rotina dela. Mas é que assim, às vezes a gente quer ficar. A gente quer ficar com a família. A gente quer ir dar uma passeadinha ali no shopping. A gente quer ver uma série. Mas você vai ver série? Eu fazia isso. Um episódio que durava 30 minutos durava 3 horas, porque eu ficava anotando todas as palavras legendadas em inglês. Qualquer momento para mim era momento de estudo. Eu falei assim, nossa, é porque a Márcia... Não, gente, eu não sou melhor que ninguém. Só que eu pus na minha cabeça que eu ia fazer aquilo acontecer de alguma maneira. Então, a vontade, o tamanho da minha vontade é o tamanho do meu estudo, entendeu? Às vezes a Thaís ia dormir, eu ficava
ficava estudando, até a hora que eu não aguentava mais, eu dormia, pô. Então, o E tempo de você estudo... começou a ver o resultado daquilo que você estava fazendo, isso é uma e isso delícia. dá uma energia, dá um gás, uma Exato. sensação de poder, né? Que você fala assim, ninguém vai me segurar. Só Não. depende de mim. A minha irmã tá louca aqui, ó. Falando muito legal, não sei o quê. Minha irmã foi para os Estados Unidos há 15 anos atrás sem falar inglês. E É. ela estudou, foi atrás. Hoje em dia ela fala perfeitamente, há muito tempo. Né? Não Ai, meu hoje em dia, mas sonho. há muitos anos. É um exemplo, né? E assim, eu vejo um monte de gente, mas inglês é muito difícil. Mas fazer faculdade não foi difícil? Viver não é difícil? Trabalhar aqui, ganhar 3 mil reais por mês e não poder passear porque você tem que pagar água, luz e... Também não é difícil? O que você quer? Não, e aí Fácil. você abre mão, você tem que fazer algumas escolhas mesmo. Por exemplo, eu parei para academia, para não sei o quê. É todo tempo. Por quê? Porque isso é temporário. Isso é temporário. E outra coisa, as pessoas confundem o fato de você atingir uma nota numa prova de proficiência em falar fluentemente, saber todas as palavras. São duas coisas distintas, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar a estratégia de prova. Eu achei 2 sites que eu vou compartilhar com você, que você faz a sua redação, você joga lá no site, chama Writing Nine. E aí ele começa a pontuar o que está errado. E você vai corrigindo, corrigindo, até você chegar à nota. Ele vai te dizendo o que está errado ali na sua redação. Uau. E o Speaking Nine, você faz um simulado, você vai respondendo e ele vai no final ele te dá uma nota da sua resposta. Então não tem Então, assim, como você falar assim, mas eu não sei se eu tô aprendendo. Já tem essa devolutiva na hora, né? tem. E assim, eu falo assim, mas tem ali uma margem de erro porque é computador que está fazendo. Mas se você não falar, vamos supor, você falar a construção da frase errada, ele vai te dar uma nota baixa. E mesmo com o professor você também tem uma margem de erro, porque você fala durante 2 minutos a sua resposta, o professor vai pegar alguns principais erros. Nenhuma mente humana é capaz de pegar 100%, porque ele está fazendo alguma anotação, enfim. Então, e também você não precisa tirar a nota máxima na prova. De 0 a 9 você precisa de 7. Então você também tem sua margem de erro, né? Com e tá certeza. tudo certo. Com certeza. Muito legal. E aí, nesse ali, em 31 de agosto, eu lembro que foi que eu fiz uma nova avaliação de inglês. Aí já era com a escola que eles contratavam na época, que hoje eles não usam mais essa escola aqui. E aí ela me colocou no dia 31 de agosto no B2/C1. E aí eu, tipo, Como assim? Não, sou eu, peraí, volta. Essa avaliação foi de gramática, ela me mandou um teste de gramática grande, me mandou uma redação para fazer e fez um Zoom comigo. Acho que foi um Zoom de meia hora, mais ou menos. E você avaliou teu speaking perfeitamente, sim. Meia hora falando, imagina. E aí, o que aconteceu? A Avante me ofereceu o curso do TOEFL. Daí você... Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Aí, não, eu lembro que eu ainda falei com o Daniel. Eu falei assim, Daniel, o que você acha? Aí ele falou assim, pega! É porque estudar pro TOEFL ajuda no IELTS. Com certeza. E porque eu já tinha o TOEFL e quando eu fui estudar pro IELTS, eu só adaptei algumas coisas. Porque a prova, ela tem o mesmo foco. Então você consegue. Só que quando eu saí do TOEFL e fui pro IELTS, eu falei, ai meu Deus. Tipo assim, parecia muito mais simples a prova. Sim, né? Então você se prepara para algo mais pesado, quando você vai pro IELTS, você fala assim, nossa, tá bom isso aqui. E falando em economia, que eles me ofereceu o preparatório e a primeira prova, eu pensei, bom, eu posso começar a estudar, e de repente, se posso prestar um IELTS, se eu não passar... Eu vou me dedicar agora 100% pro TOEFL e tentar, porque eu não vou gastar nada com isso, só o meu tempo. Mas meu coração tava tão assim, que aí foi que eu acabei recorrendo a investir um pouco mais nisso, né? Porque a Nina, ela é uma sumidade, ela é maravilhosa. Eu indico a Nina com todo mundo fala da Nina. Ela é maravilhosa. O problema da Nina, se ela estiver aí, que ela falou hoje comigo, é a agenda da Nina, porque é difícil você achar Mas todo mundo nela. quer, lógico. Se a pessoa sabe o que faz, qualquer serviço especializado vai ser. O Simon, eu não fiz curso com o Simon, mas também super indico. Ele é ótimo.
que mora no Canadá, né? E aí eu entrei em contato com a Nina, e aí eu fiz com a Nina 3 aulas de speaking com ela. E aí fui aplicando tudo que ela me falou, Márcia, não, eu acho que você ainda precisa de um pouquinho mais, né? Ela Uhum. me indicou o curso completo dela, Uhum. mas naquela época eu estava no curso do TOEFL e Uhum. ainda mantendo os meus companheiros de speaking, que eram 4 Uhum. na semana que eu ia ajustando, eu não teria como me dedicar a um curso completo. E eu já tinha Sim. aquele da Udemy que eu tava. Uhum. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa prova. Vamos ver Porque qual que eu é. estou sentindo que eu posso, de repente. Vai Que que. legal. Eu adoro, adoro. Aí eu marquei a prova, não falei pra ninguém, acho que eu só falei pra Thalita. Tu fez na E pro Winner? Tu fez Tarcísio. aqui em São Fiz na Paulo? Winner, fiz na Winner. Façam na Mas Winner. eu fiquei tão ansiosa, que me deu É, dor de barriga no meio do reading. Você normal. acredita? Bem-vindo ao clube. E aí, no speaking, meu speaking foi à tarde. Eu tava achando que eu tinha ido tão ruim, mas tão ruim, que eu falei, ai, quer saber? Eu vou só bater um papo com essa moça. E que se der, deu. E tá tudo certo. Então eu fui super tranquila, porque eu falei que ela me perguntar, e eu já tinha praticado tanto, que tinha resposta, Tava Angélica, exausto. já sabia do início ao fim que eu ia responder. Você trabalha ou estuda? Eu já Sim. sei o que eu vou responder. Qual foi a melhor viagem? Já sei o que eu vou responder. Qual foi? Isso, Você entendeu? isso. Mas é esse o ponto. Você ri Exato. agora, porque É, é fácil, a gente dá risada. Eu é, também tô aqui, ó, super plena no sofá, com meu ar desfeito. Mas antes a gente fica inseguro, então a gente estuda, tipo, do puxador da gaveta ao aquecimento global. Então você vai expandindo o seu vocabulário naquela insegurança, mas aquilo tá tudo gravado aqui. Quando a mulher lá, o homem, sei lá, o examinador te pergunta, aí você você. faz assim, ó. Porque você sabe, não é? Exato. A Quando ele te prática. pergunta, é muito legal. Aí você relaxa e vai que vai. Não, e eu estava até praticando com uma amiga há poucos dias atrás, que ela ia prestar e tal. E eu estava relembrando de como a gente, mesmo sem saber, a gente não é professor para falar para o colega, falar assim, então, aqui você está falando errado, ou você poderia falar. Mas quem está ouvindo não precisa pensar no que falar. Então você pode falar assim, nossa, mas aqui ela poderia ter falado isso, aqui ela, se ela colocasse aquilo lá, ia ficar melhor. Que é quando a gente está escrevendo a resposta e gravando, acontece. Isso. E aí a gente vai colocando aquilo para dentro. E Uhum. assim, milagrosamente, eu tirei a nota aqui, que eu conseguia meu writing, eu já sabia, na hora que eu estava fazendo o writing, suando com dor de barriga, eu sabia que meu writing não estava bom. Eu li, eu falei, o writing Mas tá você acha que ele péssimo. não estava bom na questão estrutural? Não, Você, tipo, você minhas não estava ideias. conseguindo fluir, Não, não. estabelecer uma ideia, porque o writing é justamente isso. Você lê aquilo, aí você flui uma ideia ou dá aquela travada. Você fala, o que, que eu vou falar sobre isso? Travada. Foi E aí exatamente o que você nem vai aconteceu. para um lado, nem vai para o outro, Nem você vai fica pro outro. ensaboando ali, não é? E sabuê foi essa a palavra. Você fica ali, não tá É. certo, mas vai tem que escrever. Você não pode ficar esperando a ideia vir. Não, Você tem que. é. E assim, não Mas tem vai. intervalo. Não tem Aham, intervalo. Não não tem tá. esse negócio de E o intervalinho. tempo é justo. Se você for ali no banheiro, você volta, você perdeu aquele tempo. Já Então era. eu era assim, correr o bicho pega, esse bicho come. E aí eu falei, quer saber, eu vou terminar. Quando eu terminar a prova, eu resolvo o resto da ansiedade. E aí eu terminei do jeito que deu. O writing Uhum. não saía mais nenhuma palavra que eu tentava, assim, até tinha ali uns 5 minutinhos, eu olhava e falei assim, gente, não sai mais nada. Se eu for mudar aqui, eu vou ter que mudar tudo. E aí foi. E Meio aí o deixa como writing tá. ficou no 5,5, né? Tá. Mas aí eu acabei compensando no reading, veio meio ponto a mais. Então eu falei, ai, que bom. Delícia. E o listening? O listening foi isso. Foi assim, sabe a recuperação? Sim, eu também tirei assim a nota que eu precisava. Sabe quando a bola bate na trave, quica, o goleiro esbarra, mas entrou? Mas quando eu Foi vi o bom. 7, quando eu vi É. o 7 no speaking, eu falei, Ah, Senhor não. Jesus, o Senhor é É milagroso bom mesmo. demais. Não tem outro motivo.
Porque assim, eu Não, nunca é tive a muito bom. oportunidade de fazer inglês. Meu inglês é o inglês de curioso, né? Eu vim de uma cidade pequena, pobre pra caramba. Então a gente não, eu nunca tive essa oportunidade de iniciar de pequena, que eu acho que é a melhor coisa que se Linda, é muito faz. bom. Educação para as crianças é o melhor Mas nunca é investimento, né? tarde, mas nunca é Claro, tarde. A sem galera que dúvida. tá se achando, ai, tô com sei lá quantos anos, que eu não aprendo mais. Claro que aprende, gente. Imagina, tem um monte de coisa, tem pessoas maravilhosas que têm cursos ótimos, tem recurso podcast, tem é, Não, hoje em dia YouTube tem tá aí tudo, com né, gente? tudo, e tem Se outras fosse há coisas que a 20 gente anos não conhece. atrás, que não tinha internet, era mais difícil. Você tinha que ter um livro, um professor para falar com você. Cara, É, hoje em dia a pessoa falar que não dá para aprender, independente do assunto, qualquer assunto, hoje em dia você aprende, né? E exato. inglês é a principal língua. Se você, se alguém me fala assim, eu tô com dificuldade de aprender, sei lá, mandarim, ok, é uma língua super difundida aí, mas o inglês, tudo é inglês, gente, E né? faz parte, Então, acho que é mais, pra gente é mais palpável o inglês, porque o exatamente. alfabeto é igual, né? O Uhum. alfabeto ele na escrita, né? Tem A muita gente coisa tem do nosso contato com o dia a inglês no dia a dia. dia. Exato. E aí, assim, a minha prova foi dia 28, eu acho, de outubro, e no dia 30 de outubro veio o resultado. Então, de abril, vamos dizer, né? De março a outubro, foi o período que eu me dediquei 100% com esses recursos. Obviamente, você compra um livro, você vai no sebo, você encontra um livro ou outro que você acaba investindo, comprando. Tem livros do IELTS, tem um site que eu posso compartilhar com você, é um site russo que tem livros tanto do TOEFL quanto do IELTS, tudo com áudio, PDF, tudo que você imagina tem lá, de Queremos graça. tudo. Tem, Sim. você tem aquele Mindset for IELTS, tem vários recursos que eu posso compartilhar e eu vou deixar com você para que você compartilhe com o pessoal. Muito E eu obrigada. acho que é isso. E aí eu assinei o contrato em setembro, né? Quando eles iniciaram, e eu mandei a minha nota e eu saí do curso do TOEFL e me livrei. Tchau. Meu coração não estava lá, não estava. Se eu tivesse É, que fazer, eu é, faria, obviamente, né? sim. Mas meu coração estava no IELTS e eu fui abençoada com a nota em outubro de 2020. Poucas coisas na vida trazem uma emoção tão especial quanto a gente alcançar um teste desse, né? Porque assim, a gente sabe que foi batalhado letra a letra ali, palavrinha por palavrinha. Não E foi é o uma grande coisa que vilão você. do processo. O Isso grande não é vilão do processo. sorte, não é nada, não é talento, é esforço, né? Claro que algumas pessoas têm mais dificuldade pela Sim, rotina, sim. né? Tenho amigas que trabalham o dia inteiro todos os dias, tem criança pequena, né? Mas assim, ainda assim dá. O seu tempo de preparação provavelmente nesse caso vai ser mais longo, mas Sim. é construção, tijolinho por tijolinho. Vai ter E um determinado momento que você vai pegar, não é né? porque eu fiz isso em 8, 9 meses que vai ser o mesmo tempo que você vai fazer ou que o outro colega. Às vezes tem gente que consegue esse menos tempo pela facilidade, Isso. pelo que Isso. o recurso, porque tem métodos e métodos. Existem métodos que funcionam super para mim. Uhum. Estudar gramática não funciona para mim. Você pode me ensinar hoje o dia inteiro, amanhã eu esquecer tudo. Uhum. Então, esse Se input do conhecer listen. também, né? Se conhecer qual é o seu jeito de aprendizado, né? Sim, Tem com pessoas certeza. que aprendem só de ouvir. Tem uma facilidade. Eu Sim, sempre precisei escrever muito. Escrever, visualizar. Para mim, o meu método de aprendizado é visualizar. E também o sinestésico, de eu estar em movimento fazendo aquilo, sim. praticando. Então, cada pessoa é de uma maneira. Então, se conhecer também faz muita diferença. Você sabia o seu jeito. Então, quando você entrou, você falou assim: por aqui é um caminho que eu vou colher esses frutos, né? E você vê que funciona, né? Porque esse lance do storytelling do A.J. Hogue é uma coisa muito incrível, porque ele faz sem querer, ou que até é de propósito, a tal da como é que repetição espaçada. Porque quando você pega um assunto e você estuda aquele assunto e você não revê ele em 48 horas, ele vai se dissipando completamente da sua mente. Então, essa repetição espaçada ela é fundamental para que você fixe na cabeça. internalize e aí não sai mais. Tem, não, para mim, pelo menos, não sai. Tem Uhum. coisas que eu lembro da primeira história, daquela palavra, tipo, que não.
que não é uma palavra que você vê comumente lá da Uhum. primeira história, porque fica na cabeça mesmo. Isso. Por isso que na hora de estudar para o NCLEX também, vale muito a pena estudar com recursos diferentes. Sim. Por exemplo, ler o livro, aí aquele assunto não está muito bom, vai assistir um vídeo, né? Geralmente você não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia. Aí entra essa técnica Da do repetição espaçada. espaçamento de tempo, exatamente, porque Sim. daí você leu, aí você já lembra algumas coisas que você estudou lá atrás, já acrescenta, já melhora o seu entendimento. Aí você vai responder as perguntas no aplicativo, aí já dá aquele, já traz Lembra? Já tudo. traz tudo. Então eu Exatamente. vivi isso muito pelo NCLEX, né? Mas eu sabia que esse era um caminho sem querer saber, assim, porque eu vivi, não porque alguém me orientou a Despretensioso, fazer né? assim, exatamente. Uhum. Mas funciona. A minha trajetória do aprendizado de inglês foi muito desgastante. Eu tinha muitos bloqueios, eu ainda continuo tendo, né? A gente vai desbloqueando, Sim, passo a passo. sim. É assim, foi muito dificultosa, assim, tipo, de não ter prazer em estudar, né? É assim, de ter que fazer por obrigação, mas eu sabia que essa era a chave que eu precisava virar para alcançar o que eu queria, né? É Então, curioso, né? Porque é uma coisa que você vai usar tanto lá na frente e que a nossa mente, ela é meio... ela não, nos assim, sabota, né? tipo, exatamente. Tipo, eu queria, estava determinada a fazer, mas era difícil, não era fluido, gostoso, prazeroso. Não, era um saco. Então, assim, Sim. eu vejo pessoas falar, mas é chato. É, pode ser chato mesmo. Para outras pessoas até é legal, mas para mim foi muito chato. Eu estudava por obrigação, não queria, Uhum. olhava o livro com raiva, mas eu falava também, isso aqui não vai me vencer. O Não vai ser Instagram, isso às aqui. vezes, também, tipo, a rede social, não o Instagram só. Às vezes a gente quer procrastinar mesmo, né? Ai, Uhum, adoro procrastinar. Eu quero dar adoro. uma, A uma mente vai, coisa. você tá ali, aí você, né, no caso, quem tem familiar fala, ai, preciso lavar roupa, ai, meu Deus, Ai, com agora a certeza. A louça tá na criança, pia. ai, não, hoje eu tô com cólica, ai, não, vou deixar pra estudar amanhã, ai, precisava tanto Sempre fazer minha tem. unha, aí o dinheiro falta, você tá preocupado. Então, assim, é uma luta, não é Sim, fácil, sim. né, só que, assim, a partir do momento que a gente decide, eu acho que tudo na vida é decisão, né, Uhum. se eu já estava decidida. Então, embora viesse todos esses impedimentos na minha mente, no meu dia a dia, tive muitos. Eu falei, demore o tempo que for, eu vou passar nessa desgrama dessa prova. Não vai ter nada que vai me impedir, porque eu estava determinada. Eu sabia que eu ia vencer assim esse processo, que eu ia Sim, arrumar meu sim. emprego lá. Não importasse. Então demorei, caí, voltei, repeti, errei, voltava, mudei de professor, não peguei ranço de uns, fui para outro, porque as suas frustrações você fica buscando alternativas. O coitado do professor Sim, não tinha nada a sim. ver com isso. Mas eu falava, não, não é possível, né? O método dele funcionou para alguém, né? Isso, e Só ele não é tá bom. funcionando para Mas mim. assim, eu com as minhas. Não, deixa eu mudar os ares. Peraí, deixa eu ver outra pessoa. Aí já dava aquele renovo. Então, assim, a gente vai achando o caminho de cada um, né? A sua trajetória é linda, é impressionante, é assim, admirável. Eu tenho Ah, encontrado algumas obrigada. pessoas com essa trajetória assim, diferente, sabe? Assim, que se desponta. Como o Elvis, que a gente contou a história dele O aqui esses Elvis, dias. fantástico. Que orgulho que eu tenho de ver Sim, colegas que sim. passam por essa experiência. Porque, assim, às vezes a pessoa pensa lá atrás, não, vai ser muito difícil, não vou conseguir, se surpreende com histórias que elas podem viver parecidas com as de vocês também. Eu Né? Às sempre vezes a falo que pessoa você entra achando pode que se vai ser surpreender. terrível e de repente você gosta daquilo. Agora, se não decidir tentar, Eu acho que também, assim, respeitar o seu próprio tempo, né? Algumas pessoas desistem no meio do caminho porque às vezes acha que aquele tempo, ai, tá muito, muito, demorando muito. Mas se você desistir, cara, é o cem por aí não vai. cento de certeza que você fracassou, Uhum. né? Esse é o 100%. O único 100% que você tem de que você fracassou é se você desiste. E outra Isso. coisa, tem muita coisa, pede ajuda, chama o colega, porque nesse processo a gente vai conhecendo tanta gente, vai fazendo tanta Faz toda a amizade diferença, né? e um vai suportando o outro, né? Isso. Uma coisa importante que eu vi agora que alguém comentou aqui que está no A1 é que esses livros aqui que eu falei da Macmillan, ó, gente, ele tem, ele vem separado por nível. Tá? Esse Que aqui legal. é do básico 2 seria que é o elementar. Mas aqui, Uhum. ó, tem uma listinha que ele vai por nível até o B2.
Então Tá, você então ele vai pode. acrescentando vocabulários mais complexos à medida que a pessoa vai evoluindo, né? E ele é em áudio, o áudio dele é britânico, para quem vai estar pretendendo fazer o Faz o IELTS, IELTS. porque tem aí uma diferencinha, viu? Principalmente Uhum, de alguns vocabulários que são uhum. diferentes, o sotaque é diferente, então você vai. E, e o curso da Udemy eu super indico para quem não tá com professor para fazer a parte do writing. Eu tenho até orgulho, Uhum. até separei aqui meu caderninho do writing, Mostra, que eu vou mostra para o mostrar. pessoal ver. Olha só, eu imprimi a parte das quatro diferentes, ó. Tem as quatro, aí ele dá as quatro, como que você inicia a introdução, porque cada redação você vai fazer de uma forma diferente, né? Uhum. Aí eu separando aqui, ó, fazia Ai, dever que de casa lindo, bonitinho. gente. E esse Ai, que curso lindo. é um curso muito, muito legal e eu também devo ter pago nem R$ 30. Tem muito Eu, conteúdo bom a por gente aí. quer a lista de tudo isso, tá? Que Não, o eu pessoal vai ficar separei doido. aqui, eu vou te mandar. Vou te mandar o Instagram do podcast. Quando você clica lá na bio deles, tem tudo. Tem o link para o grupo, tem o link para o podcast, tem o link para todos. Então, toda semana, eles pegam o que a galera pegou nas provas da semana e acabam jogando, Atualizam. Uau. atualizando o podcast. Tem muito, muito conteúdo lá. É bem legal. Ai, tô Ah, impressionada, e feliz, agora? orgulhosa. Ai, que E conta bom. como que você tá agora. Tá, fez o IELTS. Fiz o NCLEX agora. O preparatório da Avante dura 7 meses, mas como a minha Uhum. CES atrasou um pouco, para mim durou 10. O que também eu não me preocupei, porque eu tive muito mais tempo para poder estudar. Eu não fiz só o preparatório deles, que é muito bom. Eu acabei comprando o YouWord e Sempre. fiz. E aí você vai Toda a nos vídeos do plataforma. YouTube, porque existem coisas que clareiam. Às vezes, quando você está na leitura, você não entende muito bem, o vídeo Não, vem para aquela parte clarear. das muletas e andadores. Eu li aquilo, eu falava, como assim, gente? Espera um pouquinho. Aí eu É, fechava o olho com o livro na mão e eu tentava imaginar, conforme ele está, mas não entrava. Aí eu assisti um vídeo, eu falei, ah, tá bom, é obrigada. isso? Tipo, é Posso ir isso, embora. né? Que você queria me dizer? Exatamente. Então, vídeo ajuda O vídeo muito, ajuda muito, muito. demais. E os áudios do Mark também, que ele é muito prático em muita coisa. Uhum, Também tem algumas coisas um pouco mais antigas, mas tem muita coisa boa nos áudios do Mark. uhum, uhum. E aí eu passei agora, 20 de setembro, no NCLEX. Também é. Graças a Deus, foi outro peso. Passou de primeira. No ombro tava o IELTS, foi. Agora no outro ombro tava o NCLEX. Aí saiu dos dois. Nossa. Não, você tem vontade de Graças a sair Deus. gritando pela rua, né? Não, Tipo assim, gente, é um alívio que não é um pulo existe. de Vale. paraquedas esse negócio. É. Entendeu? Mas assim, aí agora meu caso tá no NVC, tô esperando para preencher a DS 260 e fazer aquele pedido do Expedite e ficar no milho todo dia. Se Não Deus, se comporta a não ver, pra ver. a ver se Deus abençoe. Não sei, aí agora é um jogo de espera, né? A gente É, vai lá pra esperando. fevereiro, por aí, né? Não E o tem. medo tá aqui, né? Atormentando. Fala, ai meu Deus do céu, e agora? Ó, Os eu tô perrengues que na eu vou mesma passar. fase que você, praticamente, assim. Chegar até aqui é uma batalha mesmo. Sabe quando o soldado volta da guerra, todo estrupiado, Exausto. cansado, meio pancada na cabeça, assim, que a pessoa fica meio atrapalhada, né? De tanto que Sim, sim. estudou, tanto que correu atrás. Mas é uma fase muito boa também, que a gente tem como olhar para trás, ver as vitórias, né? Sua trajetória é linda. Eu tenho certeza que você cresceu como pessoa Com nesse certeza. Como tempo, enfermeira também. né? Eu aprendi coisas que eu falava, meu Deus, gente, será que eu não faltei nessa aula? Porque eu nunca estudei isso aqui, Exato, não. E eu exato. fui E uma a boa gente. aluna. Eu falava, não é Sim, possível. Então, assim, tipo, esse conhecimento realmente é muito interessante. A gente cresce na nossa, como pessoa sozinha, assim, crescimento de entender que você é capaz de qualquer coisa, né? sim. Que você é poderoso para passar diante dos seus bloqueios, assim, coisas que a gente mesmo inventa na nossa cabeça e aí a gente vai lá e supera isso. Uma Eu tenho atitude, né? certeza, exatamente, é a decisão. Eu sempre falo Decisão. que a gente é capaz também, o nosso relacionamento melhora com o nosso cônjuge, porque
é um projeto familiar, então Sim. um ajuda o outro, né? Você falando aí, cheio de orgulho das anotações, de quanto tempo você teve que abdicar da companhia dela para você poder estudar, e ela com certeza foi um suporte que você precisava, como o meu marido Sim, com foi certeza. durante todo esse tempo, né? Então, assim, tudo vai melhorando. Esses tremores, assim, essas situações difíceis que a gente passa na vida nos tornam muito mais fortes, Faz o gosto né? da vitória ser outro, na verdade, né? Porque você Exatamente. vê que você é muito mais capaz daquilo que você mesmo pensa, sabe? Isso. Às vezes a gente olha e fala assim, ah, não, é muito difícil isso, eu não quero. Gente, é difícil, mas é E o que não possível. é? Eu não sei, porque parece que a pessoa tá vivendo super fácil. Aí fala, não, isso é difícil, mas o resto é tudo legal, né? É, não, Tipo, é cada etapa, né? A gente vence a etapa da faculdade, que não é fácil, ou porque não é barato, ou porque tem que tirar exatamente. 7,5 por causa de bolsa. Sempre vai haver. E quando a Isso, gente chegar lá, muito provavelmente haverão outros desafios, né? sem dúvida. Outros perrengues, coisas que a gente vai ter que vencer. E faz parte, tá tudo bem. A gente vai cuidando da ferida de cá para ferir o outro, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Exatamente. E E a é gente isso. passou daquele objetivo, a gente puxa quem está lá atrás Lá perdido atrás, exato. E aí vai né, abrindo o vai caminho. resgatando. E tenho Exato. certeza que quando a gente chegar lá, através de pessoas que estão lá, nós vamos ser beneficiados. Com Então, quando a gente certeza. entende isso também, que a gente precisa ser instrumento, né, faz toda a diferença. Porque do Sim. tempo que você está ajudando aqui, Deus já está preparando alguém lá que vai te receber, né? Que você vai precisar de pessoas. A gente vive com pessoas. A gente não Então entende hoje, às vezes. Só vai entender lá exatamente. na frente. E as conexões, outra coisa que eu sempre pontuo pro pessoal assim, façam conexões com pessoas que estão no processo, porque Sim. você se vê no outro. Você vê no desafio do outro, no sucesso do outro, o outro te dá material que você precisa estudar, te indica um professor. Então as portas vão se abrindo. Fazer as Sim. conexões faz muita diferença, porque a gente sozinho, a gente fica muito fraco, Com muito certeza. vulnerável, né? Sim, Então, sim. sempre abrir os olhos, ser generoso no sentido de também, porque às vezes você fala assim, ah, mas eu sei tão pouco, mas o outro ali tá precisando É, desse pouco que tá no você sabe, início da jornada, exato. né? Então Eu não assim, sabia nem o que era CGFNS. Eu falava, meu Deus do olá, céu, o que é isso, gente? Aonde se que eu entro? envolver, né? Se envolve, se envolve. Então, Com é certeza. muito lindo. Eu já sabia um pouco da sua trajetória, né, que a gente conversou antes, mas assim, tô impactada. Parabéns Ai, que pela mulher maravilha. que você é, pela decisão que você teve. Eu tenho certeza que muitas portas vão se abrir. Meu Deus. Ai, em Não tem nome de limite para quem Jesus. não tem limite para quem se põe no desafio. Sim, sim, com Não tem certeza não. limite. Muito E eu me lindo. coloco à Parabéns. disposição para quem precisar, né? Quiser algum recurso, alguma coisa. Estamos aí, estamos assim, a gente vai se ajudando, né? A gente vai fazendo, como eu disse, ao longo do caminho, muitos amigos, muitos parceiros de choro, de alegria, de compartilhar as coisas. E aí, estamos aí. Obrigada Muito pelo seu obrigada, Márcia. convite. É um prazer. Quando você estiver mais avançada aí, que for na época da sua entrevista, do seu exame médico, volta aqui para dizer como que foi, porque isso é um assunto que gera muita ansiedade, muita Sim, curiosidade, muito temor. A gente sabe que é só finalizar o processo, né? O sim, que era difícil já passou, mas o pessoal ainda tem muita. Eu também, né? Óbvio, também tô nesse lógico. barco. Mas como eu ouço bastante histórias, eu já tô com o meu É. coração mais tranquilo. Então, A cada você já etapa a está gente acha, convidado. a cada etapa a gente acha, obrigada. A cada etapa a gente acha que acabou, né? Mas não acabou nada. Só vai Nunca começando acaba, gente. outras. Enquanto a vida, há perrengue, há Exato. desafios. Então, estamos aqui para se ajudar. Que Deus te Isso. abençoe, que abra Amém, todas você as também. portas, que a Avante te receba assim, com tudo que você merece, que eu tenho certeza que você vai brilhar, porque você Ai, já se mostrou muito assim decidida, especial, vai atrás. Então não tem limite. Os Estados Unidos quer gente que trabalhe, né? E essa coisa nossa do brasileiro, desse afeto, do olhar, eu sempre ouço de quem está lá que isso se destaca demais. faz Então, diferença. eu tenho certeza que o hospital que te receber vai ser muito beneficiado através de você Ai, como que bom. enfermeira e de Obrigada. você como pessoa. Obrigada mesmo por Obrigada, colaborar. Angélica. A gente Foi fica um aguardando prazer. aqui.
Foi um prazer Você de falar com volta? você. Obrigada. Tá, gente, obrigada por ter ficado. Quem precisar, estamos aí. Eu vou mandar todo o material para Angélica para que ela divulgue. Fica ligado. Qualquer coisa, entre em contato. Obrigada, viu? Deus Obrigada. abençoe a sua Um jornada. beijo. Obrigada a todos que Beijo. estiveram aqui, para minha irmã, para todos os colegas. A live vai ficar gravada. Mandem para as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Vamos compartilhar. Exato. Tenho certeza que alguém conhece alguém aí que está, ai meu Deus, não consigo. Dá esse exemplo aí que as pessoas vão se acender para isso. Isso Obrigada. aí. Tchau, tchau. Boa Beijo, sexta, gente. gente. Tchau. Tchau.